A deputada federal Erica Hilton, do PSOL, acusa o governo dos Estados Unidos de alterar o seu gênero para masculino ao emitir um visto diplomático de entrada no país. Ela solicitou o documento para participar de uma conferência acadêmica, mas foi surpreendida ao perceber que sua identidade brasileira, de mulher trans, foi ignorada. Em entrevista ao Brasil de Fato, a parlamentar afirmou que espera uma resposta diplomática do Itamaraty. Porque é a transfobia de Estado praticada pelo governo americano, que quando praticada nos Estados Unidos, ainda pede uma resposta das autoridades e do Poder Judiciário americano. Mas quando invade um outro país, pede também uma resposta diplomática, uma resposta do Itamaraty. É absurdo que o ódio que Donald Trump nutre e estimula contra as pessoas trans tenha esbarrado em uma parlamentar brasileira indo fazer uma missão oficial em nome da Câmara dos Deputados. A parlamentar iria aos Estados Unidos no último sábado, dia 12, para participar da palestra Diversidade e Democracia, ao lado de outras autoridades brasileiras. O evento foi organizado pela Comunidade Brasileira de Harvard e pelo MIT, o Instituto de Tecnologia de Massachusetts. Hilton, no entanto, desistiu da viagem após o constrangimento com a documentação recebida. Em 2023, a mesma embaixada já tinha emitido um visto para a deputada, considerando o gênero feminino. Agora, no entanto, a mudança atendeu a um decreto do presidente Donald Trump, assinado em janeiro de 2025, que não reconhece pessoas trans no país norte-americano. Uma situação mais do que constrangedora, né? É uma situação de violência, de desrespeito, de abuso, inclusive, do poder, porque viola um documento brasileiro, viola um documento que é nosso, e é uma expressão escancarada, perversa, cruel, do que é a transfobia de Estado praticada pelo governo americano. Então, assim, de fato, algo muito grave. Essa denúncia vem para escancarar para as pessoas o que é a política excludente, higienista, transfóbica, praticada por Donald Trump contra as pessoas trans, mas também para dizer o quão autorizado e abusado ele é de alterar um documento de um país que não é o país que ele preside, que também não seria o país dele, porque um presidente não é eleito para fazer do país a sua casa e as suas vontades, mas talvez lá ele tivesse a maiores liberdades. Então, assim, uma situação muito preocupante, uma situação gravíssima de transfobia, mas também de um problema que eu considero diplomático. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Caroline Oliveira, locução Letícia Holanda. O advogado criminalista João Neto, preso em flagrante por violência doméstica, trabalhou na defesa do então candidato à Prefeitura de São Paulo, Pablo Marçal, em 2024. Ele atuou para reativar as redes sociais do ex-coach após a Justiça Eleitoral determinar a suspensão dos perfis. A Justiça tinha constatado indícios de abuso econômico diante de promoção de cortes monetizados dos vídeos de Marçal. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra João Neto agredindo a sua esposa na porta de um apartamento em Maceió. Pouco depois, pingos de sangue começam a aparecer pelo chão. A mulher foi encaminhada ao hospital com ferimentos no queixo e denunciou a agressão. João Neto foi preso em flagrante e deve responder por violência doméstica e lesão corporal na esfera da Lei Maria da Penha. Em nota, a Ordem dos Advogados do Brasil em Alagoas afirmou que não vai tolerar desvios de conduta, principalmente aqueles que tratem de violência contra as mulheres. A defesa do advogado, por sua vez, disse que o caso está sendo devidamente analisado pelas autoridades competentes. Em nota, ressaltou também que está confiante de que, abre aspas, com a apuração técnica e isenta dos fatos, a verdade será restabelecida, fecha aspas. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Caroline Oliveira, locução Ana Carolina Haddad. O estudo desenvolvido por pesquisadores do Instituto de Biofísica da Universidade Federal do Rio de Janeiro analisou sedimentos de lagos e áreas alagadas no Parque Nacional do Itatiaia e do Parque Nacional da Serra dos Órgãos, ambos localizados no Rio de Janeiro e sob gestão do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade.
Nas amostras foram encontrados 17 tipos de venenos, incluindo herbicidas, inseticidas, fungicidas e acaricidas. Os produtos mais frequentemente detectados foram o carbendazim e o carbaril. Já o clorpirifos foi o que apresentou as maiores concentrações e risco ecológico potencial. Esse inseticida, amplamente utilizado em lavouras, é apontado como altamente tóxico e relacionado a problemas neurológicos em fetos e crianças. Mas se esses lagos estão localizados em terrenos de altitude, dentro de áreas protegidas e intocadas, como esses produtos químicos foram parar lá? Cláudio Parente, um dos pesquisadores envolvidos, explica. O que é mais interessante, né, e por isso é importante a gente discutir, levar para uma ampla discussão um resultado como esse, é a capacidade dessas substâncias de percorrerem longas distâncias, né, através, elas podem percorrer basicamente de 3 formas. Sendo volatilizadas, tá? Então, em forma de gás, ou associadas a partículas, né? E partículas sólidas ou aerossóis, que são, né, pequenas gotículas. O que a gente mostra nesse trabalho é que os agrotóxicos eles não respeitam fronteiras. Para Alan Tigel, integrante da campanha permanente contra os agrotóxicos e pela vida, embora o estudo se concentre nas áreas protegidas e intocadas, os estudos são um alerta para toda a população. Esse estudo chama a atenção, né, para o aspecto da poluição ambiental e que, como mostra o estudo, não está restrita às áreas diretamente afetadas pelos agrotóxicos, o que também nos leva a crer que a saúde humana, né, e as pessoas também estão expostas a esses agrotóxicos em áreas muito distantes de onde o veneno é utilizado. Então, às vezes, quem está na cidade, né, quem está em lugares protegidos, pensa que o problema não está diretamente relacionado consigo. Esse estudo traz essa dimensão universal, né, do uso desses elementos químicos, né? Os alertas foram dados, a pesquisa se soma a uma série de outros estudos científicos que comprovam a relação desses químicos com doenças graves como câncer e má formação fetal, além do grave impacto ambiental. Diante disso, fica a pergunta: o que estamos fazendo para enfrentar este problema? Para o pesquisador Cláudio Parente, são necessárias medidas estruturais. Não há como evitar que moléculas, né, ou seja, substâncias químicas, viajem por massas de ar e cheguem, né, a uma área de conservação. A única coisa que a gente pode fazer, de fato, inicialmente, fazer uma transição, né, na produção, no nosso modo de produção. Alan Tigel vai na mesma direção, no entanto destaca que pouco se tem avançado nessa pauta nos últimos 2 anos. Não existe uma convivência possível, não existe um uso seguro possível, não existe usar um pouquinho, usar só quando precisa, né? Nada disso resolve o problema central, que é o modelo de produção, né? Que é essa forma em que o capitalismo se apropria, né, da produção agrícola, dos espaços rurais, e vai, ao mesmo tempo, né, expulsando as comunidades, envenenando os locais e tornando, né, o campo um lugar inóspito de se viver e contaminado por tudo que é lado. Alan Tigel destaca que uma das promessas ainda não cumpridas pelo governo federal sobre essa pauta é a atualização do Programa Nacional de Redução de Agrotóxicos, o PRONARA, que existe desde 2012 e que ainda não teve o decreto assinado pelo presidente da República. Nós tivemos no ano passado, se não perdi a conta, 6 adiamentos do lançamento do PRONARA. E aí tivemos no final do ano, né, no dia 3 de dezembro, um lançamento que não lançou. Então foi feito um seminário, foi feito tudo, mas o decreto mesmo não foi assinado. Nesse momento o decreto está pronto. Havia uma expectativa de um lançamento agora em março também
já não foi cumprida. Em nota, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade afirmou que as medidas necessárias para a garantia de proteção desses territórios contra os efeitos do uso de agrotóxicos não estão relacionados diretamente à gestão dos parques, envolvem a restrição ao uso de agrotóxicos e regulação das atividades industriais de forma a reduzir a liberação desses poluentes na atmosfera. No comunicado, o ICMBio critica a aprovação da nova lei de agrotóxicos em 2023, que, segundo o órgão, facilitou a liberação de produtos tóxicos como os encontrados no estudo. De Brasília, da Rádio Brasil de Fato, Leonardo Fernandes. A China pediu aos Estados Unidos que eliminem completamente as suas tarifas recíprocas, depois que Washington anunciou uma isenção para celulares, computadores e outros produtos eletrônicos. Um porta-voz do Ministério do Comércio, num comunicado, afirmou que Pequim instou os Estados Unidos a tomarem medidas importantes para corrigir seus erros, eliminar completamente a prática errônea de tarifas recíprocas e voltar ao caminho certo do respeito mútuo. Na sexta-feira, o Serviço de Alfândega dos Estados Unidos anunciou que smartphones, laptops, chips de memória e outros produtos seriam excluídos das tarifas globais implementadas pelo presidente Donald Trump há uma semana. O Ministério do Comércio da China disse que o anúncio foi um pequeno passo e que o país está avaliando o impacto da decisão. As isenções devem beneficiar empresas de tecnologia nos Estados Unidos como Nvidia e Dell, assim como a Apple, que fabrica iPhones e outros produtos de ponta na China. A maioria dos produtos chineses ainda enfrenta uma tarifa geral de 145% para entrar nos Estados Unidos. O secretário do Comércio norte-americano afirmou que as tarifas sobre os semicondutores provavelmente devem começar em um mês ou dois, segundo suas palavras. Ao programa This Week, da rede ABC, Howard Lutnick ressaltou que o país norte-americano não pode depender do gigante asiático para coisas fundamentais como remédios e semicondutores, que, segundo ele, precisam ser fabricados nos Estados Unidos. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, locução Douglas Matos. A mobilização de indígenas resultou na suspensão da venda de parte do território do povo Capinauá, no município de Buíque, em Pernambuco. Aliviada, Ayla Monteiro de Oliveira, indígena Capinauá e mestranda em Direito, comemora o impedimento do leilão das terras, após muita luta e resistência. A gente já estava fazendo grandes mobilizações internas para fazer até protesto, caso não fosse suspenso, por vias judiciais, mas conseguimos. Os 126 hectares que iriam a leilão fazem parte de uma fazenda sobreposta ao território ancestral. O imóvel tem dívidas fiscais com o Estado e o valor arrecadado seria revertido para o pagamento das pendências. A área total da fazenda é de quase 800 hectares, território que engloba 3 aldeias Capinauá, onde vivem cerca de 100 famílias. Apesar da vitória momentânea, Ayla ainda está preocupada. E aí o medo o Estado vai leiloar essa área, o Estado não quer essa área, quer o dinheiro, para pagar as dívidas fiscais, e ele não vai olhar quem é o comprador, ele não quer saber. Além do descaso com as reivindicações dos indígenas que habitam a área e pedem pela demarcação do território, os Capinauá temem que as terras sejam compradas agora por empresas de energia eólica, cada vez mais presentes na região. No início do ano, por exemplo, os indígenas conseguiram a suspensão da licença prévia, que autorizaria a instalação de um parque eólico na área pela empresa Energia de Buíque LTDA. Era um projeto com mais de 70 aerogeradores para ser colocados nesse território. E a gente se mobilizou há quase 3 anos, conseguimos agora, em fevereiro desse ano, uma resposta do CPRH, que é o órgão licenciador de Pernambuco. Localizada entre os municípios de Buíque, Ibimirim e Tupinatinga, a terra indígena Capinauá tem 12 mil hectares demarcados, onde vivem cerca de 2 mil pessoas, de acordo com dados do Instituto Socioambiental. Existe, no entanto, outra área do território também habitada pelo povo indígena sem demarcação. Ayla explica que, por se tratar de uma terra muito boa, com solo de qualidade e fácil acesso à água, foi tomada por fazendeiros. Só que aí sempre foi considerado terra Capinauá. E aí moram muitas famílias, a gente tem muitos conflitos,
porque eles não deixam abrir estrada, não deixam pegar coisas do lado de lá, porque teoricamente é deles e no papel é deles, mas a gente sabe que é terra capinauá. Com a instalação de um parque eólico, chegam o cerceamento do território, os impactos para a biodiversidade e os danos à saúde de quem vive perto das torres. Tem relatos de que não há mais abelhas, de que as aves não estão fazendo mais o seu curso migratório para aqueles locais, porque se elas fizerem, elas vão esbarrar nas torres. Em humanos, a perturbação decorrente do som constante emitido pelas imensas hélices que rodam incessantemente já tem até nome: Síndrome da turbina eólica, associada a sintomas como insônia, irritabilidade, dores de cabeça e ansiedade. Um estudo conduzido pela Fiocruz, a Fundação Oswaldo Cruz, em parceria com a Universidade de Pernambuco, identificou que 66% dos moradores de áreas rurais próximas a parques eólicos, entre adultos e crianças, utilizam medicamentos para dormir. Mais da metade, 54%, relataram ter perda auditiva e 31% reclamaram do incômodo visual causado pelas sombras das pás girando, o chamado efeito estroboscópico, que, somado ao ruído constante, deteriora a saúde mental da população. Além de todos esses impactos observados, 41% relataram alergias e dermatites, isso por conta da poeira espalhada pelas hélices nas casas ao redor. João do Vale, agente da CPT, a Comissão Pastoral da Terra, acompanha há 10 anos os conflitos consequentes desses parques e ressalta que as instalações afetam sobretudo as comunidades e os povos tradicionais, como indígenas, quilombolas e catingueiros, causando adoecimento e expulsando essas pessoas dos seus territórios. Existem talvez milhares de pessoas já adoecidas no Nordeste todo por causa do barulho. E é algo cumulativo, essas pessoas não vão ficar bem porque elas continuam morando. Algumas que têm condições de ir para a cidade vão para a cidade, as outras ficam ali e vão adoecendo até morrer. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Carolina Batayer. Locução, Douglas Matos. Agora vamos fazer contato com o coordenador nacional do MST, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, Gilmar Mauro. Tudo bom, Gilmar? Como vai? Tudo bem, eu vou bem, e vocês? Tudo certo, Gilmar. Sempre bom tê-lo aqui conosco no programa. Gilmar, hoje um dia especial, né? Queria começar nosso papo falando sobre as jornadas de abril. O MST fez uma série de ocupações desde a madrugada de sábado. Na verdade, essas ocupações vêm acontecendo. E é bom a gente destacar que as ocupações foram feitas em áreas que apresentam algum tipo de irregularidade, né? São ocupações denúncia. Tivemos ocupações em São Paulo, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e outras regiões. A gente já falou um pouquinho aqui no programa. Queria que você fizesse um balanço desses últimos dias de luta do MST. José, e a todos que nos assistem e ouvem, é um balanço ainda preliminar, né? Porque a jornada, como você bem disse, iniciou sábado. E nós temos ainda toda semana, né? E até o dia 17 de abril, Dia Nacional de Luta pela Reforma Agrária, estabelecido em lei pelo então presidente Fernando Henrique Cardoso, e Dia Internacional da Luta pela Terra e pela Reforma Agrária, estabelecido pela Via Campesina em homenagem ao massacre, aos mortos assassinados no massacre de Eldorado e Carajás, que agora esse ano vai fazer 29 anos. O balanço preliminar das ações realizadas já são 19 ações contabilizadas em todo o nosso país, grande parte delas ocupações de latifúndios, como você mencionou, todos com algum problema grave. No caso de São Paulo, por exemplo, a usina São José, em Rio das Pedras, que é uma cidade próxima a Piracicaba, é uma área que cometeu um crime bárbaro ambiental, onde mais de 250 mil peixes foram mortos, mais de 50 toneladas, né, de peixes mortos pelo despejo de dejetos que causaram esse impacto, né, porque o rio Tijuco
Preto, ele vai para o rio Piracicaba, mas tem uma área de preservação ambiental muito intensa, aliás, que fornece sobrevivência para um monte de pescadores, né, turismo, etc. E é uma área com dívidas enormes e também com um monte de problemas de ações trabalhistas, né? Então é uma denúncia pública, ao mesmo tempo dizer, olha, tem uma área aqui que poderia ser desapropriada, no fundo, cá entre nós, áreas com crime ambiental e com crime por utilização de trabalho escravo, nem deveriam ser desapropriadas, elas deveriam ser expropriadas, o que, aliás, está estabelecido na Constituição, assim como outras áreas Brasil afora, né? Terras públicas devolutas, áreas improdutivas em todos os estados. São 9 estados até agora que se somaram nessa jornada. A tendência é que durante a semana e na próxima semana isso se amplie e muito. Perfeito, Gilmar. Aqui em São Paulo, a ocupação foi duramente reprimida pela Polícia Militar na usina São José, como o senhor mesmo já mencionou, que é uma usina acusada e multada pela CETESB por contaminação do rio, né, que matou mais de 230 mil peixes. E, bom, a polícia agiu dessa forma que a gente já conhece, né, de forma truculenta, sem diálogo, sem ordem de despejo, com o uso de bombas. Como que você avalia mais essa ação truculenta da polícia de Tarcísio e o que esperar para as próximas ocupações? Como se preparar? É uma ação, inclusive, ilegal, né, do ponto de vista da legislação que ordena esse tipo de ação, porque, na verdade, não houve nem ordem judicial. Uma atitude, como tem sido frequente aqui no estado de São Paulo, não só na luta pela terra, mas em outras lutas realizadas nos espaços urbanos, né, uma truculência imensa, né? E a defesa desses latifúndios criminosos, improdutivos, pelo governador. Enquanto nós temos aqui em São Paulo, inclusive, mais de 500 mil hectares de terras, que são terras públicas devolutas, principalmente no Pontal do Paranapanema. Eu estou falando de uma parte das terras públicas devolutas existentes em São Paulo, porque existem outras áreas de terras públicas devolutas que é parte de um patrimônio do povo paulista, que, em tese, deveria ser destinado para a reforma agrária, e o governador está destinando aos fazendeiros, fazendo uma espécie de grilagem sobre uma grilagem histórica já, porque são terras griladas, né, desde muito tempo, e entregando elas com 90% de desconto. O que nós poderíamos fazer e assentar um monte de gente? Eu sempre tenho dito, nesses 500 mil hectares de terra do Pontal do Paranapanema, se nós planejássemos a utilização dos mesmos para reflorestamento, para agroecologia, agrofloresta, num tempo em que nós vivemos enormes problemas ambientais que tendem a se agravar, nós poderíamos assentar 100 mil famílias naquela região com esse projeto que poderia ser implementado. Ao invés disso, nós estamos assistindo o que assistimos hoje, uma truculência, bombas, né, por parte do governo do Estado. Eu acho que daqui por diante, e nós estamos querendo, logo aí na frente, fazer uma marcha bem grande aqui no estado de São Paulo. Uma marcha do MST, mas em articulação com outros setores das classes trabalhadoras que enfrentam também esse tipo de ação criminosa, repressiva por parte do governo do Estado. São as mães de filhos assassinados pela polícia militar, que nós queremos chamar junto, é um movimento de luta pela moradia, são professores e professoras que nós precisamos realizar uma grande ação coletiva de amplos setores da classe trabalhadora, não só do MST, para fazer frente a esse governo neofascista que temos aqui em São Paulo. E o diálogo com o MST, entre o MST e o governo do estado de São Paulo nos anos anteriores era amistoso, né, Gilmar? Nunca houve muito consenso, mas sempre foi muito amistoso.
Vocês foram recebidos, inclusive, para uma conversa já no Palácio dos Bandeirantes, imagino que na época do Geraldo Alckmin, se eu não me engano. Então, enfim, isso quebra uma tradição que vinha se instalando aqui no estado de São Paulo. Gilmar, você falou sobre o dia 17, dia tradicional, né, da luta pela reforma agrária, e o presidente Lula fez uma visita a um assentamento em Campo do Meio, Minas Gerais, pouco tempo atrás agora, né, recente, acho que foi no meio de março, e ele disse lá que pouco mais de 8% das famílias que estão assentadas, que integram o Movimento Sem Terra no Brasil, devem participar dessa nova etapa da reforma agrária no Brasil. Por enquanto, no entanto, o que se viu foi muito pouco da parte do governo federal, né, Gilmar? Sem dúvida, e antes disso, como você bem lembrou sobre o governo de São Paulo, não é só a partir do Alckmin que tivemos boas relações, evidentemente que tivemos conflitos também, mas antes disso, com o governo Covas, por exemplo, né, mas antes do governo Covas, no próprio governo, agora me fugiu, não, o Franco Montoro, né, haviam relações políticas, reuniões, conversas, diálogos com a própria polícia militar do estado de São Paulo, sempre houve um diálogo, né, respeituoso, que infelizmente não ocorre mais no estado de São Paulo. Digo infelizmente porque, evidentemente, nós não queremos conflito com a polícia, não nos interessa isso, a gente sabe quem perde com esse conflito, mas entender a questão agrária, a questão da reforma agrária como um problema social, como um problema político, como um problema econômico, infelizmente isso não ocorre mais. Em relação à pauta, e por isso a jornada também, né? Nós queremos que sejam assentadas prioritariamente 65 mil famílias em todo o Brasil, porque são famílias acampadas desde muito tempo, algumas famílias com mais de 25 anos de acampamento. Infelizmente, claro que foi importante a visita do presidente Lula, e muitas coisas que foram entregues, né? A perspectiva de termos mais recursos para o PAA, de regularizações nos assentamentos, de acabar com aquele tema do score bancário que deixa as famílias com uma espécie de dívida eterna, a liberação de recursos para o PRONAF, que é o Programa para a Agricultura Familiar, de financiamento, são importantes. Agora, ainda é muito pouco em termos de obtenção de terra, seja através de desapropriação ou de negociação com devedores, grandes devedores do Banco do Brasil, da Caixa Econômica, do INSS e assim por diante, para fins de assentamento das famílias, né, que estão acampadas. Há um indicativo de que se faça até o final de abril entre 12 e 15 mil famílias. Dessas acampadas nossas do MST são em torno de 4, 5 mil famílias, né? Mas nós temos 65 mil famílias e nós estamos, né, há 1 ano e 7 meses, praticamente 8, do final do 3º mandato do presidente Lula. E nós queremos que, ao término desse mandato, as famílias sejam todas assentadas. Por isso, também a jornada agora de abril, para principalmente cobrar, primeiro, mais recursos, né? Os recursos para a obtenção e desapropriação são muito pequenos. Agora, nós tivemos uma vitória importante, é bom destacar, aqui no Paraná, a Fazenda Brasileira, que foi arrecadada agora sem a necessidade de um novo orçamento, ou seja, ela encontrou-se uma forma jurídica, né, onde ela foi arrecadada através de precatórios, por exemplo, que aí não entra no teto de gastos, não entra no orçamento propriamente da reforma agrária. Então, essa situação poderá, e esperamos que com a pressão, abrir portas para que nós possamos obter
outras áreas em todo o Brasil resolvendo essa situação. Nós não vamos parar de fazer luta enquanto essas famílias não forem assentadas. Perfeito. Agora, Gilmar, ontem a gente teve um ato de Bolsonaro aqui na Paulista, na Avenida Paulista, pró-anistia, né, com a presença de 7 governadores de direita, inclusive o Tarcísio de Freitas, que é um nome cotado aí para a presidência em 2026. O ato teve falas agressivas ao STF, ao Legislativo, e, bom, com isso a pauta da anistia também ela não deve andar no Congresso, né? Como que o senhor avalia todo esse imbróglio e a sua análise para o cenário político? Olha, eles colocaram bastante gente, é preciso reconhecer isso. Tá bom que não foi o milhão que anda propagando por aí, né? Agora, a prova de que... e colocaram bastante gente, aqui abrimos um parênteses aí, né? São principalmente a igreja do Silas Malafaia, que se coloca sempre, né? E a presença desses governadores, que é uma vergonha, né? Cá entre nós, uma vergonha, governadores eleitos democraticamente defender uma anistia contra uma tentativa de golpe de Estado e inclusive, a possibilidade de assassinato de presidente, do vice-presidente e do próprio presidente do STF, né? Mas a minha impressão, eu acho que há dias atrás estava falando disso, um pouco de cheiro, eu acho que também a extrema-direita está chegando no seu limite, né? Está chegando no seu limite e a população está se dando conta, pelas próprias pesquisas, né, realizadas, de que é preciso haver condenação, sim, e a maioria da população é contra a anistia. Mas eu acho que é uma atitude meio de desespero também agora, viu? Então essa é a minha impressão, é de desespero, e obviamente aqui, principalmente se tratando de Tarcísio, é a tentativa de colar a imagem dele no Bolsonaro, né? A tentativa de calcar uma possível candidatura dele aí na frente com essa extrema-direita que existe no nosso país, né? Eu acho que eles estão num caminho que encontrará mais limites aí na frente à medida que os processos avancem no STF, né? A tendência de que o Bolsonaro seja condenado, que muitos outros sejam condenados, e isso certamente vai enfraquecer a extrema-direita. Eu rio muito porque, não sei se vocês lembram do boneco que o Tarcísio usou quando o Trump ganhou as eleições lá, né? Eu estou brincando, ele vai continuar com o Trump agora? Ou seja, eles estão cavando o seu próprio enterro ali na frente, e isso vai acontecer. Está muito dissolvida, né? A extrema-direita não conseguiu encontrar um caminho. E o Hugo Mota, que é o presidente da Câmara dos Deputados, disse que não tem urgência de votar. É importante debater, segundo o Hugo Mota, né? É importante debater essa questão da anistia, rever algumas sentenças que não fazem muito sentido, mas que o projeto de anistia não tem essa urgência toda no Congresso. Enfim, vamos ver para onde vai esse caminho. Gilmar, muito obrigado pela tua participação aqui conosco. Com certeza voltará, inclusive, para debater esse tema, por que não? Obrigado, viu, Gilmar? Valeu, estamos juntos, vamos continuar em luta nesses dias e claro que voltaremos aí para prosear sobre política, sobre reforma agrária e assim por diante. Bom trabalho para vocês. Maravilha, obrigado, Gilmar. A AGU, Advocacia Geral da União, encaminhou uma notícia de fato à Polícia Federal e à PGR, a Procuradoria-Geral da República, solicitando providências cabíveis contra o deputado Gilvan da Federal do PL do Espírito Santo. Durante sessão da Comissão de Segurança Pública na Câmara dos Deputados, em Brasília, o parlamentar desejou a morte do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A declaração foi feita ao comentar a ausência de provas acerca dos planos de assassinatos de Lula, do vice-presidente Geraldo Alckmin e do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, em 2022.
O plano foi descrito em denúncia oferecida pela PGR contra acusados de tentativa de golpe de Estado em fevereiro deste ano. Entre as providências solicitadas pela AGU está uma possível investigação criminal. Em tese, segundo a Advocacia Geral da União, as declarações podem configurar crimes, mas é preciso apurar, segundo a AGU, se essas declarações excedem ou não os limites da imunidade parlamentar. Na mesma sessão em que Gilvan da Federal desejou a morte de Lula, os deputados da Comissão de Segurança Pública aprovaram um projeto de lei que veda o uso de armas de fogo por agentes de segurança pessoal da presidência e de ministros de Estado. A AGU também determinou imediata instauração de procedimento administrativo interno para apurar o fato, ressaltando que as providências adotadas têm o objetivo de salvaguardar a integridade das instituições republicanas e também do Estado Democrático de Direito. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com informações da Agência Brasil. Locução, Douglas Matos. Em uma reunião que se estendeu por 7 horas e ocorreu em meio a um clima de alta tensão, o Conselho de Ética da Câmara dos Deputados aprovou na noite desta quarta a proposta de cassação de Glauber Braga, do PSOL do Rio de Janeiro, acusado pela bancada do Partido Novo de quebra de decoro. O parecer aprovado é do relator Paulo Magalhães, do PSD da Bahia, que defende a perda de mandato do parlamentar por conta de uma discussão que evoluiu para violência física entre Braga e um militante da extrema-direita em abril de 2024. O relatório foi aprovado por 13 votos a 5, com apoio de membros das siglas MDB, PP, PSD, Republicanos, União Brasil e Podemos. Votaram contra as federações PSOL, Rede e PT-PCdoB, PV. Após o relator reafirmar nos momentos finais da sessão que mantinha o posicionamento pela perda do mandato do psolista, Glauber Braga pediu a palavra e anunciou uma greve de fome. Glauber insiste na tese de que o processo contra ele foi motivado por perseguição política, por conta da posição crítica às práticas que remodelam o orçamento secreto e também aos desentendimentos com a figura de Arthur Lira, do PP, ex-presidente da Casa, de quem se considera inimigo. Eu não vou aceitar ser derrotado pelo orçamento secreto e tomei a decisão, que não é uma decisão fácil, mas tomei a decisão de ir até o limite dessa história e a partir de hoje, já desde de manhã, eu então permaneço aqui, mas para além disso, tomei a decisão também de já estou em jejum e vou continuar assim até o desfecho desse processo, até a deliberação final dessa história. O parlamentar fluminense também acusa Lira e o relator Paulo Magalhães de uma suposta combinação com o atual presidente da Câmara, Hugo Mota, do Republicanos, para fazer o processo avançar nesta quarta. O motivo da crítica é o fato de a ordem do dia no plenário ter começado depois do habitual, o que permitiu que a sessão do Conselho de Ética se estendesse além do convencional. Tinha um script pré-estabelecido para que a cassação se operasse. Eles estavam esperando o melhor momento para fazê-lo. E, evidentemente, hoje ficou mais do que explícito que a decisão de não convocar a ordem do dia por parte do presidente o envolve também nessa articulação de cassação do mandato operada pelo ex-presidente da Câmara, Arthur Lira. A líder do PSOL na Câmara, Talíria Petroni, saiu em defesa de Glauber, reforçando a tese de que houve um suposto conluio para cassar o mandato do colega de partido. Ficou claro que quem preside essa casa ainda é Arthur Lira. Eu tinha uma expectativa de que o presidente Hugo Mota daria uma condução diferente para esse parlamento, mas isso não se verificou. E eu preciso fazer essa denúncia. O Conselho de Ética aprovou um relatório autoritário absurdo para tentar caçar o deputado Glauber. A decisão do Conselho de Ética é um ataque ao nosso campo político, é um ataque à esquerda brasileira, mas mais do que isso, é um ataque a esse parlamento. Em caso de cassação final do mandato por parte do plenário, a bancada do PSOL projeta ingressar com uma ação no Supremo Tribunal Federal.
À imprensa, o relator do caso, Paulo Magalhães, negou as acusações de que teria se associado a Lira para levar Braga à perda do mandato. O Brasil de Fato também procurou ouvir Arthur Lira a respeito das atribuições feitas pelo parlamentar do PSOL. Por meio da assessoria de imprensa, ele disse que nega com veemência a suposta relação com o processo e acrescentou que não houve acordo. O mesmo procedimento foi adotado em relação ao presidente Hugo Motta, mas não houve retorno até o fechamento da matéria. O espaço segue aberto para manifestações. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Cristiane Sampaio, em Brasília. Locução, Douglas Matos. Com a publicação da medida provisória 1294 de 2025, que atualiza os valores da tabela progressiva mensal do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, as novas faixas começam a valer a partir de maio deste ano. A MP, que foi assinada pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, aumenta a faixa de isenção do imposto de renda para os contribuintes com rendimentos mensais de até R$ 3.036. O valor corresponde a 2 salários mínimos, já considerando o novo valor de R$ 1.518. Para os brasileiros que ganham acima de R$ 3.036, a tributação começa a incidir em faixas, que chegam a um imposto de 27,5% sobre a renda mensal, que ultrapassar os R$ 4.664,68. De acordo com o governo federal, o objetivo da correção da tabela é manter a política de isenção do imposto de renda para trabalhadores que recebem até 2 salários mínimos, praticada desde 2024. Além disso, em março deste ano, o governo enviou ao Congresso Nacional projeto de lei 10.087 de 2025 para isentar do imposto de renda aqueles que ganham até R$ 5.000. Essa medida seria compensada com elevação do valor pago por quem ganha mais de R$ 600 mil por ano. De acordo com o Ministério da Fazenda, esse grupo corresponde a 0,13% dos contribuintes. Atualmente, a proposta está em tramitação na Câmara dos Deputados. Reportagem Marquesan Araújo. Já está aberto o prazo para solicitar a isenção da taxa de inscrição de R$ 85 do Enem 2025, que vai até sexta-feira, dia 25 de abril. Todo o processo é feito pela internet por meio da página do participante, que é acessada com o login no gov.br. O resultado das solicitações sai no dia 12 de maio. Mas quem tem gratuidade na inscrição do Enem? Quem está matriculado no 3º ano do ensino médio em escola pública, alunos que fizeram todo o ensino médio em escola pública ou como bolsista integral em escola privada e que possuam renda igual ou inferior a um salário mínimo e meio, e também quem está registrado no CAD Único ou no programa Pé de Meia. Para solicitar a gratuidade é preciso acessar o site enem.inep.gov.br/participante, informar os dados como CPF, data de nascimento, e-mail e um número de telefone, e criar então um cadastro na página do participante em sso.acesso.gov.br. Para conseguir a isenção, ainda é preciso que o estudante comprove que não tem condições de arcar com o valor, com os seguintes documentos: declaração ou histórico escolar que ateste a conclusão do ensino médio em escola pública ou como bolsista em escola particular, comprovante de renda atualizado, além de auxílios sociais como Bolsa Família. A solicitação da isenção da taxa pode ser feita até o dia 25 de abril e os resultados saem no dia 12 de maio. Vale lembrar que a data de início das inscrições para o Enem 2025 ainda não foi divulgada e que mesmo que a isenção seja aprovada, o candidato precisa se inscrever no exame. Reportagem Lívia Braz. Os municípios brasileiros vão partilhar nesta quinta-feira mais de 2 bilhões e 300 milhões de reais referentes à segunda parcela do Fundo de Participação dos Municípios, o FPM, de abril. O valor é quase 70% maior se comparado ao mesmo período do ano passado, quando o montante repassado foi de 1 bilhão e 300 milhões de reais. O especialista em orçamento público, César Lima, explica que por ser um decêndio de meio de mês, o valor costuma ser bem menor do que os demais, mas na avaliação dele, como o resultado veio maior do que no mesmo período de 2024, há uma sinalização de retomada em relação à verba do FPM. Esse daí já vem com resultado bem superior ao ano passado, que pode estar demonstrando aí uma quebra dessa tendência de queda. Então temos que esperar para ver o resultado disso na arrecadação e também aguardar aí a votação desse projeto de lei em relação à isenção no imposto de renda de quem ganha até R$ 5 mil, né? Nós sabemos que o imposto de renda é o principal item que compõe o FPM. Temos aí ainda que fazer as contas de
quanto isso vai impactar, na verdade, em relação a perdas e ganhos aí dentro do FPM. Entre as capitais que vão receber os maiores valores estão Fortaleza, no Ceará, com mais de 20 milhões de reais, e Salvador, na Bahia, com cerca de 18 milhões. Os estados de São Paulo e Minas Gerais contam com as maiores parcelas desses recursos, com 286 milhões de reais e 284 milhões de reais, respectivamente, divididos entre os municípios situados nessas unidades da federação, como Teófilo Otoni, em Minas, e Votorantim, em São Paulo. Os recursos do FPM fazem parte do dinheiro arrecadado pela União por meio de impostos e são repassados a cada 10 dias a todas as prefeituras do país. Os valores são transferidos por volta dos dias 10, 20 e 30 de cada mês. Caso a data caia num sábado, domingo ou feriado, o repasse é feito no primeiro dia útil anterior. Reportagem Marquesan Araújo. Tem novidades chegando sobre o novo ciclo da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura. A nova fase traz mudança nas regras de adesão e aplicação dos recursos, e isso foi definido com ampla mobilização do Ministério da Cultura e com a participação das entidades representativas. O coordenador do Comitê Gestor da Aldir Blanc e atual secretário executivo adjunto do MINC, Cássio Rosa, explica qual é a principal mudança. A lei, quando ela foi criada, ela estabeleceu um estoque de 15 bilhões de reais a serem distribuídos em 5 anos para os entes. Esse recurso ele é dividido 50% para os estados e 50% para os municípios. A grande alteração que a lei traz para esse próximo ciclo é o estabelecimento de um piso mínimo de execução para os entes. Todo o ente, seja estado ou município, para poder receber a nova parcela, ele precisará executar pelo menos 60% do recurso já recebido. Estado e município que aderir à política utilizando o dinheiro repassado pelo governo federal por meio do MINC vai investir em cultura para toda a população. Os recursos podem ser aplicados de várias formas, como afirma o secretário. Vai desde construção, reforma e restauro de equipamentos culturais, até o fomento direto à atuação dos agentes culturais lá na ponta, tendo como um eixo que a gente atue principalmente nos territórios periféricos e com cotas de atuação para ações também de políticas afirmativas. O Ministério da Cultura segue empenhado na nacionalização dos recursos. Assim, as políticas públicas de cultura vão chegar em todos os lugares do Brasil. De acordo com Cássio Rosa, isso já pôde ser constatado com os resultados positivos do primeiro ciclo da Aldir Blanc. O que demonstra que os recursos estão, de fato, sendo aplicados. E o próprio primeiro ciclo da Lei Aldir Blanc, nós temos hoje já mais da metade dos municípios com mais de 80% dos recursos executados. Esta é uma realização do Ministério da Cultura em parceria com a Secretaria Executiva SE. Para mais informações, acesse o site www.gov.br/cultura. O Brasil tem uma população significativa de cães e gatos abandonados por seus donos. Para se ter uma ideia, em 2023 foram soltos pelas ruas do país quase 185 mil animais, segundo o Instituto Pet Brasil. Ter um bichinho de estimação requer responsabilidade e cuidado, como lembra a veterinária e resgatadora de animais Renata Mascarenhas. Ele precisa ser alimentado, ele precisa de cuidados especiais, dependendo de cada espécie. Você tem que estar consciente e preparado que um animal de estimação não é um bichinho de pelúcia. Nós estamos lidando com vidas. Para incentivar a guarda responsável e o combate ao abandono, o governo federal lançou o Pro Patinhas, Programa Nacional
Nacional de Proteção e Manejo Populacional Ético de Cães e Gatos, coordenado pelo Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima. Entre as ações do programa está o Sistema do Cadastro Nacional de Animais Domésticos, conhecido como Simpatinhas. A adesão será voluntária e totalmente gratuita. O Cadastro Nacional de Animais Domésticos será um banco de dados referente a tutores e animais, como explica a diretora de Direitos Animais do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Vanessa Negrini. Tutores vão poder registrar gratuitamente seus cães e gatos e gerar um RG animal, que é um número de identificação único que acompanhará o animal por toda a vida. A carteirinha traz um QR Code que pode ser fixado na coleirinha e vai permitir que o tutor seja localizado em caso de perda. A psicóloga Aline Medeiros resgatou a cachorra Narcisa das ruas em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, há 8 anos. Ela acredita que com as medidas lançadas hoje, o número de animais abandonados no país vai diminuir. Porque agora também fica mais difícil de alguém abandonar, porque vão encontrar o cãozinho, vai ter o registro dele, vão saber quem abandonou, né? Tem a possibilidade de quem abandonou ser punido. Os tutores cadastrados no Simpatinhas também terão acesso a informações sobre campanhas públicas de castração, vacinação e chipagem em sua região. O cadastro também vai permitir ao governo federal elaborar políticas públicas de cuidado e bem-estar animal. É o que garante a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva. A gente só consegue proteger adequadamente aquilo que a gente conhece. Se a gente não conhece, não sabe a quantidade, a qualidade de vida que esses animais estão submetidos, não tem como ter política pública eficiente. E política pública precisa ser feita com base em evidência. E as evidências virão a partir desse cadastro. Tutores de baixa renda estão entre os grupos prioritários para ações de castração e microchipagem promovidas pelo Propatinhas. A proposta é garantir que a proteção e o cuidado com os animais estejam acessíveis a todos. O acesso ao sistema será realizado pelo endereço simpatinhas.mma.gov.br, utilizando o login do gov.br. Reportagem Cleide Lopes. Os países do BRICS, Grupo de Cooperação Econômica do Sul Global, ocupam posição estratégica na segurança alimentar do planeta, com 30% das terras agrícolas do mundo e aproximadamente 50% da população mundial. E o Brasil lidera os países do grupo pelo exemplo de desenvolvimento aliado à sustentabilidade, na avaliação do ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro. O Brasil é um dos pouquíssimos, raríssimos países do mundo que não tem gripe aviária no seu plantel comercial. Garante a segurança alimentar e fornecimento da cadeia de frango para a imensa maioria dos países mundiais. Estamos chegando à eminência de ter o reconhecimento da Organização Mundial de Saúde Animal como um país livre de febre aftosa sem vacinação. Além disso, programas de recuperação de áreas degradadas, mostrando que é possível ter segurança alimentar sem agredir o meio ambiente, sem avançar sobre a floresta em pé. Outro destaque mencionado pelo ministro Carlos Fávaro é o Programa Nacional de Rastreabilidade, lançado no ano passado para acompanhar os animais do nascimento ao abate e dar segurança ao comprador de qualquer parte do mundo, e a plataforma Agro Brasil Mais Sustentável, que reúne políticas públicas, cadastros e informações para auxiliar os produtores a atuarem segundo as exigências do mercado. Somadas a essas boas práticas, o Brasil também possui área e tecnologia para conquistar novos mercados. De acordo com Fávaro, o país poderá ocupar o espaço aberto com a não habilitação pela China de quase 400 plantas frigoríficas americanas no comércio de carne bovina. É um dos pouquíssimos, talvez único país do mundo que tem a potencialidade de expandir, no mínimo, 40 milhões de hectares de áreas em estado de degradação e incorporá-las ao sistema produtivo com alta tecnologia. Só para você ter uma noção, a cada ano a gente incorpora o tamanho da área produtiva do Uruguai. Então, gradativamente, o Brasil será a segurança alimentar, não só para a China,
mas para todos os países do mundo. As declarações foram feitas durante encontro dos representantes dos 11 países que compõem os BRICS em Brasília. Eles estiveram reunidos para debater ações conjuntas de enfrentamento aos desafios agrícolas globais. As nações reafirmaram o compromisso com a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, lançaram uma parceria para a restauração de áreas degradadas e avançaram nas discussões sobre igualdade de gênero, fortalecimento da pesca e da agricultura familiar e a facilitação do comércio sustentável entre os países. Reportagem Natália Kozlik. Mais segurança para quem vai pegar a estrada no feriado. Esse é o objetivo da Operação Semana Santa e Tiradentes 2025, que teve início nesta quinta-feira. Durante 5 dias, a Polícia Rodoviária Federal vai reforçar o efetivo nas rodovias e intensificar ações de fiscalização em todo o Brasil, segundo o diretor-geral da PRF, Fernando Oliveira. Além de aumentar o número de agentes nas estradas, a operação vai contar com o uso de tecnologias. Tem se feito muito a fiscalização com radar fixo em parceria com o DENIT e com a NTT. E a Polícia Rodoviária tem aplicado muito os radares móveis nessa fiscalização. Aumentamos o número de fiscalização de alcoolemia. Entre os principais focos da operação este ano estão o combate à embriaguez ao volante, excesso de velocidade, ultrapassagens indevidas, uso de celular durante a condução e trânsito pelo acostamento. Além disso, a PRF também vai intensificar o combate a crimes como tráfico de drogas e armas nas estradas. E para garantir uma viagem tranquila e sem imprevistos, Fernando Oliveira, diretor-geral da PRF, reforça algumas orientações importantes. Respeite o limite de velocidade, jamais faça ultrapassagem em local indevido e, mais uma vez, não associe álcool e direção. Qualquer efeito tóxico coloca em risco a sua vida e a vida de outros que estão ao mesmo tempo na rodovia. A PRF divulgou também nesta quinta-feira o anuário de 2024, que detalha os dados de sinistros, infrações e ações de repressão ao crime. De acordo com o documento, a PRF registrou mais de 73 mil sinistros de trânsito de janeiro a dezembro de 2024. Nessas ocorrências, 84.526 pessoas ficaram feridas e outras 6.160 morreram. Minas Gerais, Santa Catarina e Paraná foram os estados com os maiores números de sinistros, feridos e mortes. Reportagem Gabriela Noronha. Olá, eu sou Patrick Samartin e você está ouvindo o Boletim MEC. O prazo para solicitação de isenção da taxa do Enem 2025 já está aberto e vai até a próxima sexta-feira, 25 de abril. Mas e se você não compareceu aos 2 dias do Enem em 2024? Ainda assim, é possível solicitar? A resposta é sim, é possível. Mas para isso, os inscritos precisam justificar a ausência para fazer o Enem 2025 de graça. O procedimento deve ser realizado pela página do participante, com o login único do gov.br. O período para isso se encerra no dia 25 de abril, mesmo o prazo estipulado para solicitar a isenção da taxa de inscrição. Ao acessar o sistema, a pessoa interessada deverá realizar os 2 procedimentos, a justificativa e o pedido de isenção, consecutivamente. A página do participante conduzirá o processo em um passo a passo intuitivo. Nesse contexto, quem faltou aos 2 dias do Enem 2024 será questionado sobre essa ausência e, nesse momento, deverá apresentar os motivos para, em seguida, solicitar a isenção da taxa do Enem 2025. Ao longo de mais de 2 décadas de existência, o Enem tornou-se a principal porta de entrada para a educação superior no Brasil. Portanto, não perca essa chance. Para saber mais sobre o Enem 2025, acesse o nosso portal www.gov.br/MEC. Ministério da Educação, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Direto do Planalto. Saiba mais sobre as ações do governo.
Uma nova rota marítima direta entre a China e o Brasil começou a operar nesta semana. É o chamado Canal Dourado, que conecta o porto de Gaolan, na cidade de Zhuhai, na China, aos portos brasileiros de Santana, no Amapá, e Salvador, na Bahia. A iniciativa resulta de acordos bilaterais firmados entre Brasil e China e estabelece uma ligação inédita entre os dois países. O novo corredor marítimo atende zonas estratégicas de produção agrícola e mineral, consolidando os portos de Santana e Salvador como pontos de escoamento de produtos como soja, minério de ferro, carne bovina e celulose. A rota também facilita a importação de insumos industriais e tecnológicos vindos da Ásia. O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, ressaltou que essa nova operação é fruto da descentralização do setor portuário, que vai impulsionar o crescimento de setores econômicos brasileiros. A gente está trabalhando fortemente pela descentralização do setor portuário brasileiro. Essas concessões, ela dialoga com o Norte, com o Sul, com o Nordeste, para que a gente possa ter o crescimento do agro, o crescimento da proteína animal, o crescimento do minério do Brasil, granéis sólidos, granéis líquidos. A gente precisa ter os nossos portos prontos para poder alavancar o Brasil nessa rota da globalização internacional do setor portuário. A principal vantagem da nova rota é a redução do tempo de transporte, além de fortalecer a logística verde brasileira, ao reduzir as emissões e conectar o Brasil ao mundo com mais eficiência e responsabilidade ambiental. Entre janeiro e março de 2025, a Bahia exportou aproximadamente 1,2 bilhão de dólares para a China e importou 800 milhões de dólares em produtos chineses. Com a nova linha direta, a expectativa é de aumento no fluxo comercial, geração de empregos e atração de investimentos em setores como energia renovável, logística e tecnologia. De Brasília, Gisele Brasil. Você ouviu Direto do Planalto.